Olá pessoal, eu sou a Adriane Leal e trabalho na Jovem Pan Recife e Music FM. Estou aqui para comemorar também com vocês o Dia Mundial da Língua Portuguesa e dizer que aqui no rádio tudo acontece através da língua portuguesa, seja passando informação, levando entretenimento, usando a nossa voz para se comunicar. Então é através da comunicação que acontece o rádio. Olá, meu nome é Débora, eu sou formada em teatro e eu sou atriz, arte educadora e produtora cultural. E a língua portuguesa ela tem uma enorme importância na minha área profissional. Enquanto atriz, a gente tem no teatro o texto dramático, né, que é a base da peça e parte fundamental do teatro. Está diretamente ligado com a origem do teatro, né? Então, a gente tem essas questões de interpretação textual e também de produção textual, porque no teatro a gente não só representa obras de autores, como a gente também escreve os nossos próprios textos. Ou então o grupo cria seus próprios textos. Enquanto arte educadora, a gente também trabalha com o texto dramático e com os jogos dramáticos, né? Então a gente constrói narrativas, também tem essa questão da interpretação textual e da produção textual. E enquanto produtora cultural é mais essa parte da gramática. A gente trabalha com a criação e com a execução de projetos culturais. Então, desde a escrita do projeto até a ordem de execução do projeto, checklist, essas coisas, a gente lida muito com as questões gramaticais. O texto ele tem que estar com as palavras corretas, tem que ter coerência, tem que estar coeso, a estrutura do texto em parágrafos. Então, essas questões mais ortográficas. E também esse gênero se estende para o audiovisual, né? Recentemente, eu participo de um grupo aqui de Arco Verde, sediado na Estação da Cultura, Teatro de Retalhos. E recentemente o grupo aprovou um projeto financiado pela Lei Aldir Blanc, que foi selecionado 5 autores, 5 obras da literatura mundial. Foi selecionado Dom Quixote, A Metamorfose, Dom Casmurro, Moby Dick e Hamlet. Então a gente pegou essas obras, trouxe para a estrutura de texto dramático e depois a gente passou essa estrutura, a gente passou para a estrutura de roteiro de cinema. E aí foi um processo bem interessante de como o gênero textual, de como a língua portuguesa está presente nessas áreas artísticas, nas artes cênicas, tanto no teatro quanto na arte educação e também no audiovisual. É isso. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou Vitor Passos, sou farmacêutico, graduado pela Universidade Federal de Pernambuco e atualmente aluno de doutorado na Universidade de Montreal, no Quebec, Canadá. E eu tô aqui para falar um pouco para vocês como o português me ajudou a chegar onde eu tô. A professora Luzia me convidou para gravar um vídeo curto. E eu confesso que no começo eu achei um pouco incoerente. Eu, que não falo português de uma forma mais assídua, eu não tô no Brasil, ser escolhido para dar aqui um testemunho. Mas eu não precisei ir muito longe para dar lógica, isso que outrora eu achei que era um pouco incoerente. Porque eu percebi, olhando o meu dia a dia, as coisas que eu faço, eu percebi o quanto eu ainda recorro ao português, ou como o português me deu uma base para chegar onde eu tô. Hoje mesmo no meu trabalho, muitas vezes eu tenho que adaptar meu discurso a depender com quem eu tô me comunicando. E eu sempre lembro das minhas aulas de português de ensino médio, em que o professor me ensinou que o mais importante é transmitir a mensagem. E como eu incorporei, como eu agarrei nisso, como o português me fez me apaixonar pela importância de transmitir a mensagem, de adaptar o discurso, me fez ter essa paixão pela conversa ou pelo próprio idioma, como o português me deu recursos
para dar importância ao discurso argumentativo. Então, o português realmente foi importante para mim, para moldar hoje quem eu sou. E não apenas isso, eu acho que nós, lusófonos, né, que temos o português, temos a vantagem fonética que me fez ter facilidade ou gosto para aprender outros idiomas, o espanhol, o inglês e hoje o francês. Então, mesmo que eu fale no meu dia a dia outros idiomas, foi o português que me deu essa paixão pela língua, me deu paixão pela comunicação, paixão por aprender outros idiomas, e que através do idioma, naquela época, o português que eu aprendia, como a gente pode descobrir a cultura do país e entender melhor as pessoas. Então, se hoje eu faço isso em outros idiomas, é porque eu tive uma boa base do português. E meus professores me faziam ler Macunaíma, Guimarães, Ariano, todos esses livros que na época eu era limitado pelo que eu aprendi daquelas obras naquele momento. Hoje eu vejo que transcende, vai muito mais além disso. Realmente a importância do idioma, que hoje eu penso sobre tudo isso. Então é isso, essa foi a grande importância. Nesse dia eu agradeço aos mestres da língua que estão aí do outro lado, talvez vendo esse vídeo, mas eu espero que esse agradecimento também se estenda a todos os professores de português que passaram pela minha vida, que com certeza cada um teve uma importância muito grande a criar essa pessoa que eu sou hoje, apaixonado por idiomas, e graças a Deus eu vim do português, isso me ajudou bastante. Então é isso, espero ter falado um pouco da importância do português na minha vida, como me ajudou a chegar onde eu estou hoje. E eu espero continuar passando essa paixão para outras pessoas. Parabéns novamente e tchau. Oi, Antônia. Olá, pessoal da Secretaria da Educação do município de Água Preta, professores, funcionários, pais e alunos. Eu sou Danilo Anjos, sou advogado, especialista em Direito Previdenciário, fui membro da Comissão de Direito Previdenciário da UAB, estou membro da Comissão de Empreendedorismo Jurídico da UAB, e nesse dia especial, o Dia da Língua Portuguesa, quando se pergunta a importância desse importante instrumento para o profissional do direito, a primeira coisa que vem na minha mente é exatamente o seguinte: um dos principais instrumentos do operador do direito é a língua, falada ou a escrita. E se esse operador comete erros, esse operador se expõe no próprio meio que ele convive. Então, o escrever no direito tem uma função principal de convencer alguém a respeito de alguma coisa. Se aquilo que eu escrevo como profissional não fica suficientemente claro ou não tem como convencer de maneira adequada a pessoa a quem me dirijo, e aí seja um juiz, seja um tribunal, seja uma entidade de classe, e assim por diante, a gente fica em apuros, né? Então é preciso dizer a vocês a importância da língua e a importância do saber falar ou do saber escrever, de trazer nos documentos jurídicos uma fundamentação, uma coerência, uma coesão. E é preciso que eu diga a vocês que o próprio Código de Processo Civil, que é uma das leis que instrumentalizam o sistema jurídico do país, ele tem lá a disposição clara no sentido de que, se nós, enquanto profissionais do direito, não formos coerentes, coesos, não soubermos narrar de forma articulada os fundamentos na nossa petição, e o resultado não for a compreensão for aquela esperada, o juiz sequer vai analisar o processo e vai extingui-lo. Então, essa importância da língua portuguesa vai um tanto quanto mais longe do que se possa imaginar, né? O direito, é bom que deixar claro, o direito é ciência. E a ciência tem seus próprios meios e tem seus próprios termos, e eles são precisos, são necessários. Portanto, a língua portuguesa, sem dúvida nenhuma, é uma das maiores ferramentas que o profissional do direito tem. Aliás,
em muitas universidades, inclusive da minha, nós temos a cadeira de linguagem jurídica, ou algumas universidades chamam de português jurídico. Então é nesse cenário que nós, profissionais, nos devemos espelhar. Utilizar de forma adequada, coerente, coesa, bem fundamentada, bem estruturada, esse tão importante instrumento que nós temos, que é a língua portuguesa. Tá bom, pessoal? Eu espero ter esclarecido e ajudado e ter contribuído de alguma forma com esse dia, nessa minha pequena e brevíssima fala. Tá bom? Um grande abraço a todos. Até a próxima. Boa tarde, meu nome é Clara, eu sou assistente social da área de saúde. Atualmente hoje eu atuo em um hospital, em uma UPA, e eu fui convidada para falar um pouquinho da importância da língua portuguesa para todo mundo, né? Eu, como assistente social, dependo muito do meu português, da minha escrita, e da importância que tem da gente saber falar bem, da gente poder se expressar bem, da gente poder escrever bem, como o português ele é extremamente importante para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Eu faço muitos relatórios para órgãos institucionais, como o Ministério Público, como o CRAS, o CREAS, que são órgãos institucionais. E é muito importante que a gente saiba dominar bem a nossa língua, para que a gente consiga ter entendimento das outras pessoas quando a gente está redigindo algum texto, e como isso é importante. Então, assim, no meu dia a dia, o português é extremamente necessário para que eu consiga ter clareza para os meus atendimentos, da maneira como a gente aborda cada família, cada indivíduo, para que o nosso diálogo seja de maneira clara e que as pessoas entendam tudo. Então, o português é de extrema necessidade, de extrema importância, e a gente tem que valorizar muito a nossa língua. Então, eu queria parabenizar pelo dia, né, importante, e que a gente valorize cada vez mais esse dia e a nossa língua. Um beijo a todos e obrigada pelo convite. Meu nome é Diego, eu sou fisioterapeuta, né, e fiquei muito feliz pelo convite da Luzia para falar um pouquinho sobre a língua portuguesa, né? O que é que eu acho que a língua portuguesa ela foi importante na minha trajetória? Então, uma coisa que eu acho bem legal de falar é que eu sempre fui estudante de escola pública, ensino fundamental, ensino médio, faculdade pública, federal, pós-graduação, mestrado e agora estou tentando o doutorado. Então, assim, tudo isso começou muito lá atrás, né? Então, eu gosto de enfatizar o ensino público porque, apesar de seus grandes dilemas e dificuldades, a gente tem sempre alguém que se compromete muito, né? Uma das pessoas que eu sempre tenho muito orgulho de falar, e já disse a ela, e espero que um dia ela até possa ver esse vídeo, é a minha professora de português do ensino médio da Escola Severino Farias, interior de Pernambuco, tá? Lá no Agreste de Pernambuco. Então, assim, ela foi imprescindível. Tá? Assim, os ensinamentos que ela me trouxe foram tão sólidos que eu tive um gap entre o final do ensino médio e o meu vestibular na Federal de pelo menos 3 anos. E ela, né, tudo que ela me trouxe foi a única disciplina que eu não estudei para fazer a prova do vestibular. E quando eu fiz, o vestibular era misto, né? Tinha a prova de conhecimentos específicos e tinha uma fase que era o Enem. Então, toda vez que eu fazia prova do Enem, né, a parte de língua portuguesa, de literatura, redação, vinha muito do que ela tinha me ensinado. E era muito perto daquilo que eu precisava realmente saber, né? Então, assim, foi algo que me ajudou muito a passar, né? A gente sabe que língua portuguesa ela é muito importante dentro do processo seletivo, não só do Enem, mas também de concursos públicos, né? Então, recentemente fiz um do estado, no qual também consegui ser nomeado, e português era peso também, né? Tinha peso 3 na prova. Então, assim, é algo que vale muito, sabe, gente? Vale muito a gente escrever bem, vale muito a gente falar bem, vale muito a gente ter esse conhecimento e passar. Então, estudar português é extremamente importante, eu acho que cabe muito, né? Na atualidade do que a gente tem, né? A gente tem uma grande perda, né?
da língua portuguesa dentro dos nossos novos vícios de linguagem que acompanharam a revolução da comunicação, né? Então, a gente tem linguagem para o WhatsApp, a gente tem linguagem para e-mail, a gente tem linguagem para quando a gente precisa se direcionar com um pouco mais de formalidade, né? Mas a gente às vezes confunde tudo isso, né? Então a gente ter realmente sólidos os conceitos, né? E conseguir aplicar, que mais importante que saber o conceito é saber aplicar, faz da gente assim algo muito, muito, muito legal, né? Então você pegar um texto bem escrito, respeitando pontos e vírgulas, né? Não só isso, com tudo que a gramática oferta, né? Que são inúmeras coisas. Então assim, você tem um texto muito gostoso, ele é importantíssimo, né? Então, como eu falei, da seleção, né? Da faculdade, né? Como também tive as outras partes que foram extremamente importantes. Então, para minha dissertação do mestrado, ela cabia uma boa escrita, né? Escrita concisa, uma escrita clara, né? Que respeitasse a gramática, né? Até na produção do meu próprio artigo científico também foi importante, né? E agora que vou fazer uma seleção para o doutorado, ela também cabe, né? Porque eu também tenho provas de conhecimentos de língua estrangeira e de português. Então, assim, digo para vocês que isso é um momento ímpar, né? Então, se a gente está aí no ensino fundamental, no ensino médio, cheio de disciplinas, a gente, primeira coisa, tem que se organizar, porque nenhuma disciplina é tão mais importante que a outra, elas devem ser muito bem medidas, né? Então, acho que tudo é organização de tempo, né? Mas eu, particularmente, adoro língua portuguesa, então eu dedicava um pouco mais de tempo para isso, tá? Então, fica aqui um momentozinho, né, de uma conversa de alguém que já passou por algumas coisas nessa vida. Tem muito ainda a ver, né? E sei que ainda vou precisar mais de português, eu vou ter que estudar mais português porque mudou, né? E que cabe sempre a gente estar reciclando esse conhecimento, tá? Desejo a vocês sucesso na vida, né? Daqui a pouco vocês vão estar se deparando com um momento chave, né? Ali seu final do ensino médio, né? Para decidir qual vai ser a sua profissão de escolha, né? Então digo para vocês, né, que tenham paciência, que a gente não precisa decidir nesse primeiro momento, mas se a gente decidir, fica mais fácil, tá bom? Um beijo enorme para todo mundo. Olá professores, olá professoras, hoje eu estou aqui para falar sobre a importância e a aplicabilidade da língua portuguesa no nosso dia a dia ministerial. Falar do uso da língua portuguesa e assim, voltando mais um tempo atrás da língua no sentido, no geral, remonta à construção da própria Bíblia, do próprio cânon sagrado, assim conhecidos em nosso meio. Porque a Bíblia, como nós a conhecemos, de forma escrita, primeiramente foram relatos orais. Foram trabalhado a oralidade. Deus falou com o povo. O povo contou essas histórias durante gerações, até chegar em um momento que Deus inspirou alguém que escrevesse. Então, o uso da língua, ele tem uma importância enorme em nosso dia a dia. E na nossa vida ministerial, nosso meio, eu gostaria de separar para vocês aqui duas palavras. Duas palavrinhas talvez diferentes, que não estejam acostumados ou não estavam acostumados a ouvirem, que é a hermenêutica e a homilética. Por que eu trago essas duas palavras? No meio teológico, a hermenêutica, uma palavra grega, e a sua tradução, ela significa a arte da interpretação. Porque nela nós estudamos a forma correta de interpretar o texto para avançarmos a construção dos nossos sermões. E esses sermões, eles são construídos baseado naquilo que vocês nos ensinaram e ensinam ainda em sala de aula, que é a introdução, o desenvolvimento
e a conclusão. Quando estudamos o texto, montamos o sermão, agora avançamos para a segunda palavra, que é a homilética. Palavra também de origem grega, que a sua tradução é a arte ou a ciência de convencer, de falar em público. Que aí deriva de uma outra palavra do grego, que vocês bem conhecem, chamado de retórica. Então, no nosso meio evangélico, nós trabalhamos e estudamos essas duas palavras para podermos construir os nossos sermões e depois vem a aplicabilidade em nossos cultos de forma oral. Esse estudo ao qual nós praticamos tem a ver ao dia a dia dos senhores e senhoras naquilo que vocês conhecem como linguística textual. E se amplia de forma tal da necessidade de cada vez mais conhecermos o texto, construirmos os sermões e falarmos em público. Esta é uma pequena amostra o quão é importante o ensino dos senhores e das senhoras para o nosso dia a dia. Eu sou missionário Adeilson, atuo aqui na primeira igreja batista na cidade da Água Preta, sou teólogo, pós-graduando em teologia pela Faculdade e Seminário Batista em Recife, sou licenciado em matemática, sou pós-graduado em finanças corporativas e atuo como gerente de uma instituição financeira privada. Uma boa noite, obrigado pela oportunidade e Deus abençoe a todos.